Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Está preso preventivamente o homem que atropelou e matou 3 idosas na zona norte de São Paulo. O motorista estava embriagado. No Distrito Federal, outro motorista com sinais de embriaguez foge de uma blitz e joga o carro para cima de um PM. Na ação, a polícia fez disparos e o jovem que estava no banco do passageiro morreu. A Aeronáutica investiga a queda de um avião que matou 12 pessoas no Acre. E ainda o nascimento de ararinhas azuis em Curaçá, no sertão da Bahia, depois de 37 anos, sem registro de filhotes da ave na natureza. Segunda-feira, dia 30 de outubro, agora no Brasil TV. Três idosas que iam para a igreja morreram atropeladas por um motorista que, segundo a polícia, estava bêbado. Isso foi ontem de manhã na zona norte de São Paulo. O condutor tem 19 anos e está preso. Outras 2 pessoas estavam no carro com ele. Uma amiga, que também se feriu, está internada, e um amigo, que contou à polícia que eles estavam num bar. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que as 3 idosas, Leonilda, Alzira e Alcina, caminhavam pela calçada da Avenida Ataliba Leonel, na Parada Inglesa, ontem de manhã. Elas estavam a caminho da igreja, até que surge um carro em alta velocidade sem controle e atinge as 3. As pessoas que estavam do outro lado da rua se assustam. Neste outro vídeo, gravado minutos depois do acidente, antes da chegada das equipes de socorro, as vítimas aparecem no chão. Faltavam alguns quarteirões para que as idosas chegassem à missa, mas quando elas passavam por esse trecho aqui, infelizmente, elas foram atropeladas. O carro subiu neste trecho aqui, atingiu as 3 idosas e só parou quando bateu nessa árvore. Leonilda, Alzira e Alcina não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Uma mulher que estava no carro também ficou ferida e continua internada. Segundo a polícia, o motorista tem 19 anos, aparentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. Na delegacia, ele ficou em silêncio, mas um amigo dele, que também estava no carro, contou que antes do acidente os 3 estavam num bar e que o motorista tinha tomado bebida alcoólica. Disse também que no momento em que atropelou as idosas, o jovem dirigia em alta velocidade. O motorista foi preso em flagrante. A Rosiane, que viu o acidente, conta que o motorista aparentava estar bêbado. Ele estava completamente embriagado. Ele, para sair do carro de onde ele estava, para atravessar, para ir para a viatura, junto com um policial, ele teve muita dificuldade e todos nós vimos isso, né? Ele cambaleava, ele meio que não conseguia chegar lá, não. Ele não sabia nem muito o que estava se passando, sabe? Ele estava completamente embriagado. O Marcos, que mora na Parada Inglesa, diz que os acidentes são frequentes no local onde as idosas foram atropeladas. Todo domingo acontece algum pequeno acidente aqui. Nem todos são graves como o que aconteceu nesse domingo, mas algum pequeno acidente acontece. Então acredito que a fiscalização nessa avenida precisa melhorar também. Quanta irresponsabilidade. A polícia já pediu à Justiça que a prisão em flagrante do motorista seja convertida em prisão preventiva. Segundo a polícia, Felipe Zacarias Rodrigues também foi indiciado por tentativa de homicídio. Nós não conseguimos contato com a defesa de Felipe. Sobre a reclamação dos moradores de que os acidentes são constantes, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo disse que a via tem sinalização vertical e horizontal e que há 4 radares de velocidade instalados. Falou também que faz rondas diárias com o objetivo de manter a segurança e a fluidez do tráfego. Um homem de 24 anos foi morto depois que o carro em que ele estava ter furado uma blitz na madrugada de domingo em Brasília. O motorista apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. Os PMs perseguiram o carro e atiraram. O passageiro foi atingido e morreu. A Polícia Militar do Distrito Federal montou 3 pontos de bloqueios na Operação Álcool Zero, perto da saída de um bar na região central de Brasília. Na madrugada de ontem, os PMs pararam o carro em que estava o empresário Raimundo Cleófas Alves Aristides Júnior, de 41 anos. Ao lado dele estava Islan da Cruz Nogueira, de 24 anos. De acordo com a PM, os policiais insistiram para que Raimundo encostasse o carro no primeiro bloqueio e abaixasse os vidros, mas ele acelerou e os policiais atiraram. No vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local, é possível ouvir mais de 10 disparos.
De acordo com a PM, ao fugir do primeiro bloqueio, Raimundo atingiu um dos policiais, que machucou a perna esquerda. Ele foi atendido em um hospital público e liberado. Ainda segundo a polícia, Raimundo Cleófas furou o segundo bloqueio, cerca de 200 metros à frente, e foram feitos novos disparos. O motorista foi perseguido por cerca de 3 quilômetros até parar e ser rendido. O passageiro, Islan Nogueira, foi atingido e morreu no local. Nas imagens é possível ver marcas de tiros na lataria, para-brisa e porta do passageiro. Ainda não há informações sobre quantos tiros atingiram o Islan e em quais locais. De acordo com a polícia, Raimundo Cleófas estava com uma faca do tipo peixeira na cintura. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a Polícia Civil, o exame do Instituto Médico Legal confirmou a embriaguez. A TV Globo apurou que o carro que Raimundo dirigia tem mais de R$ 10.500 em débitos, incluindo IPVA atrasado e multas. O carro passou por perícia hoje de manhã e a prisão de Raimundo Cleófas foi convertida hoje em preventiva, quando não tem prazo para acabar. Ele vai ser investigado por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e resistência. A Polícia Civil e a Polícia Militar também apuram a morte de Islan Nogueira. 8 dos 15 PMs que trabalharam na Blitz entregaram as pistolas 9mm na delegacia. A perícia vai dizer de onde saíram os tiros que atingiram o Islan. Os PMs estão passando por avaliação psicológica, que vai determinar se eles voltam para a rua ou ficam na área administrativa. De acordo com este especialista em segurança pública, a PM errou. O Código de Processo Penal, o Código de Trânsito e o Manual Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal veda que a Polícia Militar, no policiamento de trânsito, possa efetuar qualquer atentado contra a integridade física do abordado. Portanto, a Polícia Militar jamais poderia ter efetuado disparos contra um veículo evasor, como aconteceu na madrugada deste domingo. Hoje, em entrevista coletiva, o comandante do policiamento de trânsito afirmou que eles agiram corretamente. Toda morte, seja de quem for, ela não é para acontecer. Eles adotaram o procedimento que eram treinados para aquilo. Não foi atingido outro veículo, não foram atingidas outras pessoas. Assim, com todo o cuidado que a família policial tem, foi atingido somente o policial que era agente do Estado. Em entrevista por telefone, a família de Islan disse que ele trabalhava em uma pizzaria e era funcionário de Raimundo. A mãe quer justiça. Tá certo não, vou correr atrás dos meus direitos, do meu filho também. Meu filho não estava dirigindo, quem estava dirigindo era outra pessoa. Ele não pode atirar de qualquer forma assim, não. A Justiça de Mato Grosso do Sul decretou a prisão temporária do homem suspeito de atirar em diversos veículos numa rodovia em Antônio João, no sul do estado. Oi, Marcele, tudo bem? Olha, esse homem de 42 anos foi preso no sábado à noite pelo Departamento de Operações de Fronteira aqui em Mato Grosso do Sul. E nessa segunda-feira, o delegado responsável pelo caso decretou a prisão temporária dele porque ele é o principal suspeito de ser o atirador que aterrorizou motoristas em 2 rodovias estaduais aqui na fronteira com o Paraguai. A última vítima foi um motorista de 55 anos que procurou a polícia dizendo aí que o carro dele foi atingido por tiros quando ele passava na MS 384. A polícia diz que o atirador ficava escondido na mata e disparava contra os veículos que passavam aí nessas 2 regiões. Desde setembro, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas por conta de tiros nessa região. Uma dessas pessoas, inclusive, em estado grave, viu, Marcele? Volto com você aí. A polícia investiga a morte do modelo Ricardo César Merini, de 37 anos. Ele foi visto pela última vez há 2 semanas, saindo de casa na região central de São Paulo. Neste fim de semana, a polícia identificou que um corpo encontrado debaixo de um viaduto é de Ricardo. Quem traz os detalhes é a Carol Janelli. A Polícia Civil identificou, através das digitais, o corpo do modelo e ator Ricardo César Merini, de 37 anos. A identificação foi finalizada 5 dias depois da Polícia Militar encontrar um corpo sem documentos perto de um viaduto na região central de São Paulo. As últimas imagens do modelo foram gravadas por câmeras de segurança, quando ele chegou em casa, no bairro da Bela Vista, no dia 21. Ele havia acabado de chegar de uma viagem a Chapecó, em Santa Catarina. Horas depois, as imagens mostram Ricardo saindo do prédio. Ele nunca mais foi visto com vida.
Segundo uma amiga, ele ia para um encontro, mas Ricardo, infelizmente, não chegou ao destino. O boletim de ocorrência sobre a localização do corpo aponta a morte como suspeita. A aeronáutica vai investigar a queda de um monomotor pouco depois da decolagem em Rio Branco. O avião explodiu e matou todos os ocupantes, entre eles uma criança de 1 ano e 7 meses. Choveu forte na capital do Mato Grosso, mas o fogo ainda está ativo no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço. O incêndio atinge a região há um mês e já destruiu cerca de 22% da área de reserva, o equivalente a mais de 23 mil hectares, de acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Equipes dos bombeiros e do Preve Fogo atuam no local tentando apagar as chamas na superfície e também o que corre abaixo da vegetação rasteira, o chamado fogo subterrâneo. Os bombeiros afirmaram também que 4 aviões são usados no combate aéreo. Brigadistas e voluntários ainda ajudam nos trabalhos e no resgate de animais que fogem das chamas, como esse ouriço que teve as patas traseiras queimadas. O parque possui a maior concentração de onças pintadas no mundo. A chuva abrandou um pouco a situação, mas não o suficiente para acabar com o incêndio. A esperança é que ele seja extinto entre hoje e amanhã. Na região sudeste, o período chuvoso mal começou e Belo Horizonte e a região metropolitana já acumulam muitos estragos. Pelas imagens, parece que um furacão passou por essa rua no bairro Riacho das Pedras, em Contagem. O repórter Hernani Fiuza passou a manhã conversando com os moradores que ainda estão assustados com o temporal de ontem à noite. Era por volta de umas 8, 8h30 mais ou menos, né, da noite. Quando começou a chuva, e na hora que veio aquele vento violento, eu já aproximei para entrar para dentro da minha casa. Quando veio o barulho, o estrondo, eu já corri para dentro, fechei a porta. Passou alguns minutos, eu abri a porta e vi esse estrago aí. Que tá, essa estrutura parece que veio de algum lugar e voando aí. E caiu em cima, atingiu a casa da minha mãe. Que tem ferragens para todo lado, em várias casas. Essa aqui já é pelo menos a 4ª casa em que a gente chega e que a gente vê essa situação, né? O telhado aí praticamente todo destruído, atingido por essa estrutura no momento da ventania. Ninguém ficou ferido, a informação mais importante nesse momento, mas tem muita destruição ainda para os moradores agora pensarem, né, se preocuparem também, né? De acordo com a prefeitura, choveu cerca de 20 milímetros na cidade e a ventania, forte demais, acabou causando todo esse prejuízo. Segundo a meteorologia, as rajadas de vento ficaram entre 50 e 60 quilômetros por hora. Em Santa Luzia, mais estragos. A Luana Nunes esteve no bairro Nova Conquista, onde um muro desabou e 4 postes caíram por causa do temporal. Um deles ficou escorado na rede elétrica e muita gente ficou sem luz. Durante o percurso que nós fizemos para chegar até aqui, eu vi vários estabelecimentos também só com meia porta. Então, uma boa parte da energia da região toda aqui do bairro Nova Conquista teve que ser desligada por causa dessa situação que aconteceu aqui. Técnicos da CEMIG começaram cedo o trabalho para regularizar o fornecimento de energia. Em Belo Horizonte, o Barreiro foi bastante impactado pelo temporal. Por volta das 10 da noite de ontem, os galhos de uma árvore foram arrancados e caíram sobre um ônibus. Mais de 30 passageiros estavam no coletivo, mas conseguiram sair sem ferimentos. No bairro Santa Helena, o vendaval arrancou o telhado desta casa. A estrutura de zinco voou longe, bateu na cobertura do prédio de trás e em mais 2 casas vizinhas. Por sorte, ninguém ficou ferido. O marido da Viviane estava na cobertura e quase foi atingido. O meu telhado lá de cima é retrátil, né? Então ele arrebentou, o meu telhado está perdido, que amassou mesmo, quebrou, não tem recurso e quebrou esse telhado aqui de baixo. Aqui do 2º andar dessa casa, a gente tem a ideia da destruição. O telhado derrubou essas estruturas de ferro dessa construção e foi parar lá embaixo, no 1º piso, onde mora a família do Aguinaldo. As telhas estão por toda parte. O Aguinaldo prendeu com cordas algumas que ameaçavam cair. 2 paredes de minha, que fica cercando a minha laje de cima, tem algumas partes trincadas quebradas. Hoje cedo, no bairro Camargos, região oeste da capital, os bombeiros foram acionados por causa de uma árvore que caiu. Segundo a Defesa Civil, em Belo Horizonte, os maiores índices de chuva foram registrados nas regiões de Venda Nova, Oeste e Noroeste.
No Paraná, voltou a chover forte. O estado já vinha sofrendo com os temporais. Algumas cidades estão inundadas há mais de 20 dias. A Defesa Civil diz que mais de 30 mil casas foram danificadas até agora. O temporal do fim de semana trouxe estragos em várias cidades do Paraná. Essa linha de trem que fica em Ponta Grossa ficou praticamente suspensa após um deslizamento de terra. No Norte Pioneiro, um tornado derrubou árvores, virou um caminhão e causou estragos em uma cooperativa em São José da Boa Vista. A BR-153, que cruza o Brasil de norte a sul, ficou interditada em Rebouças, no centro-sul do estado. E em Nova Laranjeiras, a forte correnteza do Rio das Cobras arrastou pelo menos 5 casas. A imagem é impressionante. Em União da Vitória, no sul do estado, 7 mil pessoas estão fora de suas casas. A cidade está alagada há quase um mês. A população está em alerta porque o Rio Iguaçu não para de subir. O nível da água está 3 metros acima do normal. O mesmo Rio Iguaçu alagou também a cidade de Porto Amazonas. Hoje o dia foi de limpeza por lá. E a previsão é que continue chovendo no estado do Paraná até o fim de semana. A seguir, a Feira Hippie de Belo Horizonte completa 50 anos. Não saia daí que a gente já te mostra. Brasil TV de volta falando da Feira de Artesanato de Belo Horizonte, carinhosamente chamada de Feira Hippie, que completou 50 anos. Lugar de memórias afetivas, de muitas histórias e um ponto também muito importante para a economia da cidade. Domingo em BH é dia de feira. A alegria da vida da gente é a feira, né? Nossa filha, nossos pais, né? Minha sogra, meu sogro adoram esse movimento, essa energia e sempre vem conosco. O mundo conhece a Feira Hippie, né? Eu acho que isso faz parte de Belo Horizonte, né? E quem não tem um caso para contar da Feira de Artesanato, a Feira Hippie? Tem história, tem muita história. Eu era pequenininha, né? Logo quando aconteceu a feira na Praça da Liberdade, mamãe começou a expor e naquela época não havia barraca, eu jogava um pano no chão e expunha em cima. E aí mamãe foi a primeira a colocar barraca na Feira Hippie, né? A feira surgiu espontaneamente em 1969. Os artesãos de BH se reuniam na Praça da Liberdade aos domingos e quintas-feiras, no improviso. Aos poucos, as barracas foram sendo colocadas e em 1973, há 50 anos, ela foi oficializada pela prefeitura. O seu João de Deus é o dono da terceira barraca registrada. Me incumbiu de encher a feira de gente fazer sapato, fazer artesanato de couro. Aí a maioria fui eu que arrumei para vir para cá. É um amor que a gente tem de muitos anos, né? A feira foi crescendo, se transformou no sustento de muitas famílias. Os 43 já, né? Nós estamos aqui, tem. Enquanto eu aguentar, eu vou em frente, né? Em 1991, tomou conta da Afonso Pena, uma das principais avenidas de BH. E muita coisa mudou ao longo de tantos anos. Hoje, a feira ocupa quase 45 mil metros quadrados. São 1.500 expositores. Todo domingo passam por aqui 60 mil pessoas. Gente de todo jeito, gente outros países, e vem gente do quanto é país aqui, passa, então reconhece de toda maneira, é bom demais. O artesanato mineiro é muito querido, né? No Brasil inteiro, todo mundo, nossa, é de Minas. Minas tem um trabalho muito legal e eu fico muito feliz das pessoas gostarem tanto assim, eu me sinto realizada. E ainda falando agora, na verdade, na região de Sobradinho, no Distrito Federal, casinhas do João de Barro teriam inspirado o nome da região administrativa, Sobradinho, segundo uma das teorias populares. Mas outras aves parecem disputar o posto de símbolos da cidade. Veja agora na reportagem de Wellington Valadão. Elas podiam ter escolhido a Floresta Nacional, ou quem sabe a Estação Ecológica Águas Emendadas. Podiam fazer morada no parque da cidade, mas não. O endereço dessas araras é Palmeira Velha, sem número, quadra 7 de Sobradinho. Ponto de referência,
ao lado da padaria. Virou uma atração para as crianças que vêm aqui no meu comércio, aqui na panificadora, né? E aí eles vêm, ficam prestigiando o casal de arara aí com seus filhotes. Quando menos se espera, elas aparecem. A fêmea vai direto para dentro do tronco cuidar dos filhotes. O macho fica na retaguarda, na árvore vizinha. Todo dia de manhã eu vim tomar café aqui na padaria, sou cliente aqui há muito tempo. E todo dia de manhãzinha eles estão aí. Os moradores de Sobradinho criaram uma rede de proteção para ninguém ameaçar as aves. Eles ficam de olho nas câmeras de segurança do comércio e sempre monitoram o ninho. Mamãe tá ali, ó, cuidando dos filhotes. Todos os dias de manhã o casal sai para buscar alimentos e os filhotes ficam sozinhos dentro do tronco. Vamos aproveitar essa brechinha na segurança para espiar lá de cima? Será que eles estão aí dentro mesmo? Aí estão as crianças. Filhotes já crescidinhos, com pena e tudo. Logo, logo a vida deixa de ser um buraco de uma palmeira. Aliás, não são filhos únicos. Os moradores, guardiões do ninho, contam que os outros 2 nasceram no ano passado, nessa mesma palmeira. Mas não quiseram ficar na cidade. Já bateram asas. Para a mamãe não virar uma arara, quer dizer, não ficar brava, filmamos de longe com o drone. Ano passado tiveram 2 filhotes, né? Agora de novo, né? Estamos aguardando aí o desfecho positivo dessa nova empreitada delas aqui na quadra 7 de Sobradinho. Essa espécie, a arara canindé, habita muitos biomas no Brasil, da Mata Atlântica à Amazônia ao Cerrado. Mas por que morar em um lugar tão urbano? Por causa do desmatamento desgovernado, né? As grandes construções que estão sendo feitas no DF, e elas migram para a cidade em busca de alimento, para alimento e proteção para os filhotes dela, né? A canindé tem uma coloração inconfundível, azul, amarelo e penas brancas e pretas, cores que deram vida a uma palmeira morta e um toque da natureza em meio à cidade. E ainda falando de araras, para encerrar o jornal hoje, uma boa notícia que vem da Bahia. Depois de 37 anos, filhotes de ararinha azul voltaram a nascer na natureza, em Curaçá, no sertão. Depois de 37 anos, nasceram as primeiras ararinhas azuis em vida livre na natureza aqui no Brasil. Os 2 filhotes nasceram em Curaçá, que fica aqui na região norte da Bahia. Segundo a Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados, eles são filhotes de aves liberadas em uma área de preservação ambiental de Caatinga. Durante o projeto de reintrodução que começou no ano passado, ainda faltava reprodução em vida livre. O último registro de nascimento dessa forma aconteceu em 1986. Antes da espécie ter sido extinta da natureza. Segundo os técnicos da Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados, os 2 filhotes estão sendo monitorados em tempo integral, assim como os papais de primeira viagem. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.